Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Tabasco On, o conteúdo proprietário da Tabasco Conteúdo. E esse, junto comigo, é o meu amigo Daniel Alves. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Paulo. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito legal, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom esse nosso papo aqui. Mas o que eu queria fazer é mostrar para você um pouquinho do que a Tabasco Conteúdo faz. Porque a gente tem esse lugar de voz, que é o Tabasco On, o lugar de receber os amigos, de tomar uma água, um café e de conversar sobre o mercado e muitos assuntos interessantíssimos. Mas por trás de tudo isso que você está vendo aqui agora, tem essa empresa aqui, ó. O todo é sempre maior que a soma de suas partes. Na verdade, a relação entre cada uma das partes como um todo é a grande diferença das marcas do novo milênio. Temos este olhar na marca, no relacionamento, no comportamento das pessoas e em seus valores. Criamos vínculos ao mesmo tempo que geramos vendas e resultados. Afinal, tudo é orgânico e interdependente. Nós somos a Tabasco Conteúdo. Por não sermos unidimensionais, não acreditamos na concepção que produto, oferta e uma boa produção com ou sem celebridades seja o suficiente. Entendemos o conteúdo da sua marca, suas crenças, conceitos, virtudes e as atitudes do seu público. Estabelecemos vínculos, realimentamos o seu posicionamento, a proposta de valor dos seus produtos e traduzimos tudo isso sempre de maneira relevante às pessoas, sem jamais ser oportunista. A Tabasco nega o falso dilema, ou você fala da marca ou você vende. Acreditamos que é perfeitamente possível, desejável, moderno, diverso, sustentável e inovador que marca e venda caminhem juntas e se complementem. Somos flexíveis, temos capacidade de contextualização e somos plásticos. Podemos fazer tudo no estúdio ou não. Onde quer que sua marca esteja ou aquilo que sua estratégia demandar, lá também estaremos de forma estética e provocativa. A Tabasco também é a convergência de dados, onde o conhecimento acumulado sobre a marca, a empresa e o público gera inteligência para o todo. Ser holístico, pensar no todo, nos move para a inovação e para a criação de novos modelos de venda em que a alma da marca e o corpo do produto são indivisíveis. E como a gente não para de falar, né, gente? O tempo passa, o tempo voa. Daniel, eu e a minha sócia Simone Lopes criamos a Tabasco em 2005. Estamos em 2023. É muito tempo. Não é? Oh. Passa rápido. Agora, vamos falar um pouco de você, porque você é parceiro aqui da Tabasco há algum tempo, mas junto com as parcerias que você monta aqui com o time da Tabasco, você é CEO da Color Crew aqui no Brasil. Mas a Color Crew é uma empresa japonesa. Correto. Criada no Japão. Há quanto tempo no Japão? 1999. Olha só. Então já tem 20 e poucos anos aí de estrada. Estamos 24, 25 anos chegando aí. E quando foi que a Color Crew decidiu sair lá da terra do sol nascente e aterrissar aqui no Brasil? Como é que foi isso? Vamos começar com essa história. Vamos lá. É uma história bem legal, na verdade. Vou tentar resumir, porque ela é um pouco longa. Primeiro, acho que como que eu fui para lá também acho que é interessante contar. Né? A história começa assim. Isso. Eu fui para o Japão. Isso, então vai. Exatamente. E você vai entender o porquê que eu estou contando isso. A minha carreira ela sempre foi dentro de grandes empresas, grandes multinacionais, né? Então eu sempre trabalhei em empresas com bastante processo. Eu não me via, na verdade, em uma empresa de pequeno porte, como é a Color Crew hoje, né? 120, 130 colaboradores. E em 2018, a minha esposa, que na época trabalhava para uma empresa japonesa, ela foi convidada a se mudar para o Japão, para trabalhar como expatriada lá. Uhum. Eu, na época, trabalhava em uma multinacional. Eu entendi que seria um desafio muito legal para ela, profissionalmente, para mim, como pessoa também, morar fora do Brasil. E a gente se mudou para lá. E eu acho que até já é um recado que eu deixo para quem está nos assistindo agora, de... se por acaso, em algum momento da vida, você tiver essa oportunidade, né, de conseguir não só trabalhar, mas ter uma experiência fora do Brasil, acho que a gente nem deve pensar e tem que ir, né, seja para o lado pessoal, profissional, para os dois. Né? Não há nada mais rico, eu acho que para uma pessoa do que você vivenciar uma cultura diferente, você conhecer um jeito novo de pensar em tudo que a gente pode imaginar. Trabalhar, então, nem se fala, né? Você tem questões de barreiras de língua, o jeito de lidar com as pessoas. Muitos desafios nesse processo, não é? São milhões de desafios. Então, acho que se por acaso alguém tiver a oportunidade, né, e pense em ir,
não deixem de fazer isso, né, como pessoa ou como profissional. Mas, Boa. enfim, nós nos mudamos para o Japão em 2018 e logo que a gente se mudou, eu conheci o CEO da Color Crew, que é o atual CEO da Color Crew, que é o Keiji. E ele, como um profissional que já havia trabalhado muitos anos em empresas de grande porte no Japão, já havia morado também na Europa, acho que por 8 anos, ele tem uma cabeça muito diferente e ele entende que para uma empresa crescer, ela precisa ser global. Ele tinha essa ansiedade de tornar a Color Crew uma empresa global. Eu fui para lá na época com um background de marketing, então para ele fazia muito sentido trazer alguém de fora para tentar levar os produtos e serviços da empresa para fora do Japão. E eu, né, nisso eu consigo, né, esse trabalho dentro da Color Crew com o desafio de fato de torná-la uma empresa global. O Brasil na época não era, né, o foco deles, né, o foco do Japão sempre é normalmente os Estados Unidos. Porém, né, os Estados Unidos, assim como o Brasil, ele tem diversas barreiras de entrada, né, principalmente para uma empresa que ainda não tem networking, parcerias, clientes e tudo mais. Então, do final de 18 até o final de 19, o meu papel foi de fato, internacionalizar alguns produtos da empresa. Então, a gente está falando de material de vendas, o próprio produto em si, parcerias, networks em outros países, até que a gente definiu que, de fato, como eu já trabalhava no Brasil, o Brasil talvez fosse um caminho, né, interessante para eles naquele momento. O mercado de tecnologia no Brasil é gigantesco, né? Eu acabei de receber algumas pessoas do Japão lá de fora. Pela primeira vez eles vieram para o Brasil e eles conseguiram enxergar o potencial que a gente tem nessa área de tecnologia. Obviamente que a gente fez uma série de estudos para entender, né, a viabilidade de trazer uma operação para o Brasil, mesmo que pequena na época. Mas foi um pouco desse caminho que eu construí do final de 18 até o final de 19 para que em 2020 a gente aportasse aqui no mercado local e começasse a nossa operação. E como é nacionalizar, trazer uma empresa, porque não, a gente falou de mudança, né? Estou mudando para o Japão com minha esposa, com a minha família, ok. Mas como é trazer uma empresa ainda mais japonesa, né? Que tem cultura, que tem um jeito de trabalhar. Como é que é trazer uma empresa, nacionalizar uma empresa japonesa no Brasil? Isso é um desafio incrível. Cultura, processo, trabalho, não é? Sem dúvida. Nós viemos, né, eu e minha esposa, nós voltamos para o Brasil no final, em dezembro de 19, comecinho de 20 eu comecei a operação. Obviamente eu comecei sozinho, né, porque eu ainda estava naquela fase de entender o mercado de tecnologia, porque o meu background não era em tecnologia. Então o primeiro passo de fato foi mostrar para eles que a gente conseguiria ter algum tipo de relacionamento com o mercado local. Então eu comecei a desenvolver algumas parcerias, conhecer algumas pessoas, adquirir poucos clientes, pensando também que o ano de 2020 foi o ano da pandemia, então a gente teve que começar isso online. Para facilitar tudo isso, Exato. Tivemos a pandemia. Exatamente, então não só teve o desafio de trazer uma empresa de fora para o Brasil, como também teve o desafio de criar um negócio do zero no modelo online. Então foi bem complicado, foi bem difícil. O ano de 2020 foi um ano de descoberta, para que em 2021 realmente a empresa entendesse que sim, tinha potencial, tinha cliente, tinha parceiros para a gente desenvolver. Então, em 2021, oficialmente, a gente fundou a Color Crew Inc. Brasil. Antes a gente usava uma outra empresa. Em 2021, a Color Crew Brasil ela nasce, né? Existe toda a parte burocrática, né? Impostos, regulamentações, enfim. Então, mas isso nós brasileiros estamos acostumados. Certo. Aí o desafio é explicar isso. É muito complicado. É muito complicado. Pensa que eu tive que explicar para as pessoas como que funciona uma contratação PJ, uma contratação CLT, Nossa, o que muda de uma para outra, qual é o risco que eu tenho aqui, qual que é o risco que eu tenho aqui, quanto essa me custa, quanto essa me custa. Até hoje, né, a gente tem colaboradores em todos os modelos, mas todo dia eu preciso explicar como que funciona a legislação brasileira, a tributação brasileira, mas qual que é o lado positivo, né? Eu me considero muito sortudo porque a Color Crew, por mais que seja uma empresa japonesa de um mercado tradicional, ela é uma empresa que eu diria assim, muito fora da caixa em termos de mindset, do jeito que as pessoas pensam, né? Ela não é uma Toyota, que é uma empresa de 7, 8, 10 mil funcionários tradicional, que ainda trabalha no modelo de gestão tradicional, né? Então, isso facilita muito a operação do Brasil, né? A flexibilidade que eu tenho dentro da Color Crew.
e que eu diria que ela é muito maior até do que a flexibilidade que muitas empresas têm no Brasil. Por isso que eu digo que eu acho que eu sou um cara muito sortudo. Não, agora explica isso. Por quê? Porque é o seguinte, hoje a gente está dentro de um ecossistema, né, lá do Bradesco, né, o InovaBra Habitat, e lá a gente tem uma série de startups e corporações, e eu tenho muito relacionamento com muitas empresas. E mesmo as startups de pequeno porte, em muitos casos eu vejo uma hierarquia muito forte, uma estrutura bem enraizada, por mais que seja uma empresa moderna, jovem, com não tantas pessoas, eu ainda vejo essa estrutura ainda muito forte. E é algo que a gente já nasceu sem isso. Hoje a gente é uma flat organization, a gente não tem uma hierarquia. Claro que a gente tem um CEO, mas embaixo do CEO a gente tem um modelo flat. E isso facilita muito. Por isso que eu estou dizendo que mesmo sendo uma empresa japonesa, eu acho que ela é bem disruptiva até para o nosso mercado nacional. O benefício que você obteve em morar no Japão e entender o processo lá ajudou a Color Crew chegar muito rápido onde ela está hoje. Após a implantação, mesmo com pandemia, mesmo com tudo que estava acontecendo. Foi um benefício muito grande, adiantou muito. É aquela coisa que a gente fala, adiantou muito o lado, né? Na gíria, né? Sim. Assim, como eu comentei lá no começo do nosso papo, a minha carreira profissional ela sempre foi em empresa de grande porte, né? Eu nunca havia trabalhado numa empresa menor. E eu acho que tem duas frentes, assim, tem os dois lados, positivos e negativos para ambos os lados. Eu acho que cada pessoa ela precisa entender como que ela performa em cada uma dessas empresas, né? Você tem uma empresa de grande porte que ela te oferece mais estabilidade, ela te oferece um pacote de benefícios atrativo, mas ao mesmo tempo também você tem que pensar em termos de crescimento profissional dentro de uma empresa dessa. É um pouco às vezes mais complicado, a gente sabe disso. Não depende, às vezes, só de você, o seu crescimento, ou a sua saída, ou a sua continuidade dentro da empresa. E o que eu aprendi em uma empresa de pequeno porte quando eu morei lá, é exatamente que o seu trabalho, ele de fato reflete na sua carreira, né? Mais do que isso, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar na Color Crew, eu ainda trabalho com marketing, mas eu também trabalho com vendas, eu trabalho com parcerias, eu trabalho com eventos, eu trabalho com parte administrativa. Eu acho que o que te faz crescer profissionalmente, uma vez que você começa a olhar o todo, é muito legal e é muito benéfico para você como profissional, como eu comentei. Obviamente que a gente precisa... E você tem que fazer isso, desculpa, você tem que fazer isso porque você é o CEO, então você tem que ter um olhar 360 do negócio o tempo inteiro. Eu e as pessoas que trabalham comigo também. E eu acho legal que elas enxergam que o que elas fazem a mais do escopo dela também gera benefício para elas, né? A operação depende delas. Se elas estão fazendo coisas que... por exemplo, eu tenho uma pessoa de vendas que às vezes faz um trabalho de marketing. Se ele sabe que ele está fazendo aquele trabalho de marketing, é benéfico para a empresa e aquilo vai ser refletido na carreira dele. Então, acho que a gente precisa encontrar as pessoas que consigam se encaixar nesse meio, né? Então, até um outro desafio, voltando naquelas questões que a gente falou sobre desafios de trazer uma empresa para o Brasil, né? Como é que eu convenço hoje uma pessoa a trabalhar para uma empresa de fora, que não é uma empresa de grande porte? A gente tem sim benefícios legais e flexíveis, mas eu não vou comparar, né, com outras empresas, mas que te dá essa possibilidade, né, de você mostrar o seu trabalho, de você mostrar no que você é bom, de você crescer junto com a empresa, né, na parte profissional, na parte financeira. Então, também existe esse desafio. Às vezes as pessoas elas querem um pouco mais de segurança, que faz sentido. Eu acho que cada um enxerga como quer seguir. Mas quando você encontra a pessoa para isso, aí é muito legal, porque você vê que as pessoas estão todas do mesmo lado, né? Você vê que elas têm necessidade de fazer o negócio crescer, a operação crescer, não importa o dia, o horário, o que a gente precisa fazer hoje, mas a operação tem que crescer. E é isso que a gente vem fazendo desde 2020. O trabalho da Color Crew é levar inovação e tecnologia para empresas na gestão do negócio. Como é que está isso? Bom, hoje no Brasil a gente tem duas grandes frentes, né? Hoje a gente tem 2 softwares que a gente desenvolveu lá no Japão, que a gente comercializa aqui no Brasil. Um deles é voltado para a gestão de pessoas, né? Então é uma rede social que tem como foco gestão de pessoas e metas, e ela usa uma metodologia por trás disso, que são os OKRs. Eu acho que quem está nos ouvindo provavelmente
usa essa metodologia, que são os Objectives e os Key Results, basicamente, onde a nossa empresa quer chegar e como que eu faço para chegar. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta para fazer a gestão desse modelo e, junto com isso, a gente entrega uma solução de consultoria, porque eu preciso entender do modelo, eu preciso fazer com que as pessoas entendam a cultura da empresa mais orientada a resultados. Hoje eu diria que nós somos uma referência no mercado nessa solução de OKRs, inclusive eu dava aula no INSPER sobre isso, né? E eu acho que fez com que o nosso negócio, né, crescesse muito toda essa solução, tanto a parte de aula, consultoria, treinamentos, software que entra na parte de execução, até o encerramento do ciclo, onde a nossa consultoria começa a sair e a gente fica apenas com software. Então hoje a gente atende dezenas de empresas do mercado, todos os segmentos, indústrias, tamanhos, departamentos. E a gente também tem uma outra frente, que ela demorou um pouquinho mais para começar aqui no Brasil por um motivo muito simples. É um software voltado para a gestão de escritórios, né? Então, reservas de salas de reunião, posições, check-in. Eu tenho um mapa virtual 3D que eu vejo todas as posições. Só que, obviamente, quando eu chego num momento de pandemia onde ninguém está no escritório, eu não consigo vender isso para ninguém. Ninguém vai fazer a gestão da casa deles, do filho e tudo mais. Então, a gente teve ali um momento que a gente precisou parar e entender como que essa ferramenta se aperfeiçoaria para futuramente a gente voltar a ter uma demanda, o que de fato aconteceu, né? Hoje, acho que 100% das empresas que têm a possibilidade de ter um modelo híbrido, elas estão trabalhando em modelo híbrido. E ia te perguntar isso. Dá para monitorar também quem está trabalhando no home office? Sim, com a ferramenta? Sim, porque as pessoas elas fazem um check-in num ambiente de home office. Então, por exemplo, dentro de um mapa virtual, se eu procuro o Daniel, ele vai mostrar que eu estou no 9º andar na mesa 10 ou eu estou trabalhando de home office. E aquilo tudo é integrado com Microsoft, com um e-mail. Então, eu consigo me comunicar com o Daniel, mesmo sabendo que ele está de casa, mas ele está trabalhando. Se alguém está de férias, ele já está num status de férias também. Então, hoje a demanda é muito grande para isso. Ela começou a crescer muito ali em meados de 2022, mais ou menos. Ou se ele está fazendo home office no Japão. Pois, por que não? Por exemplo. Me fala, Daniel, qual que é o tamanho do mercado? O que você enxerga no Brasil para vocês hoje? Tá, você tem aí os clientes que já estão usando a tecnologia, já estão usando os softwares e a consultoria, mas qual que é o tamanho do mercado para vocês hoje? Olhando para o lado de gestão de pessoas, eu diria que ele é muito grande. Por quê? A gente está falando de um modelo de gestão ágil. Não sei se você lembra quando eu estava comentando de grandes empresas japonesas que estão no modelo tradicional de gestão. Muitas empresas no Brasil elas ainda estão no modelo tradicional de gestão. O que significa isso, basicamente? São empresas que elas olham o planejamento estratégico do próximo ano em longo prazo. Então, por exemplo, agora, setembro, outubro, a gente começa a fazer o planejamento estratégico de 24, que ele mira janeiro a dezembro. Né? Quando eu trago a gestão ágil, eu continuo tendo essa ótica, mas eu começo a quebrar essa ótica em pedaços menores, que são metas trimestrais. Né? Eu tenho um planejamento estratégico a longo prazo, o time olhando para essa estratégia começa a criar suas próprias metas de curto prazo. Esse modelo ele cada vez vem mais sendo procurado por todas as empresas de mercado. Como eu comentei, a gente tem saúde, marketing, financeiro, bancos, todo tipo de empresa ela entende que é benéfica para a empresa e para os colaboradores essa metodologia, né? Se orientar mais a resultados e menos a atividades. A gente quer fugir de pessoas que têm 30 coisas para fazer e faz um checklist, uma vez que ela entregou aquilo, o salário dela cai, para ela entender o que essas 30 atividades geraram de valor para a empresa e, obviamente, se eu estou gerando valor, eu cobro por isso como colaborador. Esse é o trade-off entre uma empresa que busca resultados e um colaborador que entrega resultados. E a gente revisita isso trimestralmente. Então, esse modelo ele é procurado por muitas e muitas e muitas empresas. A gente tem cliente de 10 colaboradores, como a gente tem cliente de 6 mil colaboradores. Para você ver o tamanho do mercado. Então, dá para dizer que existe um cliente específico para a gente hoje é muito difícil. A gente é procurado por vários segmentos, indústrias e tamanhos. Já o software de gestão de espaços, esse ele ainda está numa fase ainda adaptativa, por quê? Algumas empresas continuam 100% remoto, algumas não querem o híbrido, e as que querem o híbrido estão tentando fazer esse controle na mão e estão vendo que uma tecnologia pode ajudar. Então, por mais que a pandemia ela tenha melhorado ali em meados de 22, o mercado ainda está entendendo como gerir pessoas
através de uma ferramenta onde eu vou conseguir organizar a minha agenda de terça e quinta indo para o escritório, segunda, quarta e sexta eu fico de casa ou ao contrário. Enfim, existe o mercado, mas ele ainda está, eu não vou dizer aquecendo, mas está em fase de descoberta. Eu acho muito interessante esse software porque é o seguinte, se discute muito a jornada, de trocar a jornada, né? O 4 de trabalho, 3 em casa, ou os espaços no meio. Então essa ferramenta, ela se a gente continuar falando e as empresas começarem a implementar isso, essa ferramenta é essencial para uma empresa implementar uma jornada de trabalho diferente, não é? Perfeito. Além disso, né, se eu tinha um escritório para 400 posições e 400 pessoas, e há 8 meses que eu uso 30% dessa capacidade, faz sentido eu continuar com todo esse espaço? Eu preciso desse custo fixo? Ou eu reduzo o meu espaço e eu otimizo a maneira que as pessoas utilizam através de um aplicativo? Isso também é muito procurado por nós. Salas de reunião, onde o que a gente ouve muito quando a empresa vem para a gente, poxa, eu tenho ali 4 salas de reunião, mas falta a responsabilidade das pessoas de utilizarem a sala. Então, uma pessoa vai lá com um notebook e prende aquela sala. Eu começo a ter uma agenda, 100% dessa sala eu crio essa responsabilidade. Isso vale para estação de trabalho, hot desk, refeitório, vaga de estacionamento, enfim, qualquer ambiente que as empresas queiram fazer a gestão de uma maneira mais eficiente, seja porque elas fizeram downsizing ou elas não vão fazer downsizing, mas elas querem que as pessoas tenham responsabilidade, a gente consegue se encaixar. Falando do software que vocês têm, que é a gestão de pessoas, eu sei que você mencionou aqui uma empresa que tem 10 ou 12 funcionários e uma que tem 6 mil funcionários. Eu queria que você contasse para a gente quem são essas empresas, porque eu acho muito legal. Sabe, você ir de 10 mil para 6 mil e é o mesmo software, né? Porque o foco está nas pessoas. Então, eu acho isso incrível. Perfeito. Você pode mencionar? Posso mencionar. Então, conta para a gente os cases. Conta os cases. Bom, uma das empresas que a gente tem de pequeno porte, na verdade é uma operação do Brasil que agora a gente está tentando expandir para a América Latina e também para a global. A gente já tem uma reunião com o time global. É uma empresa da saúde feminina, chama Organon. Organon, uma empresa que cuida da saúde feminina em geral. Tá? A gente começou, né, com essa solução de OKRs aqui na operação do Brasil. Né, a gente já está com eles desde o final do ano passado, a gente está entrando agora no nosso 3º trimestre. E cada vez mais a gente vê uma evolução no engajamento das pessoas, nos resultados da empresa. Então, para você ter uma ideia, para quem não conhece tanto da metodologia, né, a ideia principal é, primeiro, a gente entender como é que está o progresso de 100% das metas da empresa. Então, ter uma ótica de como todas as metas da empresa estão andando em qualquer momento, por trimestre, por semana e assim por diante. Depois a gente desce por diretoria e depois por departamento. A gente consegue até chegar na ótica do colaborador. Então, é legal a gente ver trimestre a trimestre esse crescimento deles, não só de resultado, como também de engajamento das pessoas dentro do modelo. É claro que você precisa ter a sensibilização do CEO, do VP, do diretor, porque eles são os que fazem as pessoas se movimentarem, né? O combustível de quem executa metas é saber que a alta liderança está olhando. Óbvio, isso não é só na gestão ágil, na tradicional também. Na ágil só fica mais fácil porque a cada trimestre a gente revisita. Tá? Então a gente tem empresas de pequeno porte, né, como a Organon, que hoje acho que deve estar na casa ali de 60 colaboradores no Brasil, como a gente tem também utilizando a metodologia o Bradesco, também é nosso cliente, né? Hoje eles utilizam. O time, por exemplo, lá do Inova Braille já é nosso cliente desde agosto do ano passado. E na mesma ideia, trimestre a trimestre a gente consegue ver uma evolução na governança deles, né, que é o dia a dia orientado a metas. Como que eu controlo isso? Como é que eu faço o meu fechamento? Como é que eu melhoro as minhas metas para o próximo trimestre? Como é que eu consigo enxergar um planejamento de uma maneira mais simples? Como é que eu passo essa mensagem para a alta liderança? Então, por isso que eu falei, eu acho que qualquer empresa que queira trazer o benefício de trazer uma gestão ágil para a empresa, que significa ter uma ótica mais orientada a resultados, um time que olhe menos para a atividade, a gente consegue entregar valor. Seja com software, com a consultoria, treinamentos, com tudo. Então, a gente tem uma experiência com a Color Crew que é a seguinte, que é a consultoria e o software. Né? Certo. Para você que nos acompanha, eu peço que você entre aí no www.tabascoconteúdo.com.br, o novo site da Tabasco. É nosso. Ah, muito bem. E foi um trabalho que eu posso falar, e aqui eu, a Simone e o nosso time podemos falar, que foi um trabalho muito liso e muito gostoso de fazer. Porque o time, além de ser muito competente, segue uma metodologia de trabalho que, em
É um depoimento meu, tá, Daniel? Em momento nenhum vocês ficaram atrás da gente no processo. Em momento nenhum. Nós, na verdade, tivemos que começar a correr 5, 10K para correr atrás de você, porque o time é ligeiro, rápido e muito hábil. Então a experiência de trabalhar com vocês foi realmente, posso dizer aqui, posso falar em nome do time aqui, foi muito gratificante, cara. Legal, obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo feedback. Até, né, para o pessoal entender, como a Color Crew é uma empresa de tecnologia, além dos softwares que a gente comentou, a gente faz desenvolvimento sob demanda, né? Então a gente está falando de sites, portais, e-commerce, aplicativos, qualquer front-end, que é o que o cliente vê, ou até mesmo a parte de back-end, de banco de dados, a gente trabalha. Inclusive desenvolvimento de sites, que foi o que a gente desenvolveu para Tabasco. Nós já desenvolvemos sites para grandes empresas, como por exemplo a Seara. A gente fez o site internacional da Seara, o site japonês para a Seara. E cada site, obviamente, ele tem uma leitura diferente. Se você entrar no site seara.com, você vai ver um site orientado ao que a Seara quer refletir para o mercado, né? Diferente do da Tabasco, que é um site que tem movimento, que é um site que traduz a alma da Tabasco sobre o que ela realmente é. Então, o nosso trabalho é realmente isso, entender um pouco do que a empresa é e refletir isso num site. Tanto que, se você entrar lá no nosso portfólio, cada site ele vai ter uma cara. Alguns são estáticos, alguns eles só têm vídeo, alguns falam muita coisa, alguns não falam nada, né? Eu não posso fazer a mesma coisa para todo cliente. Foi o que a gente fez para vocês, por exemplo. Mas de verdade, onde ficou diferente, as pessoas fizeram a diferença e a consultoria. Porque muitas vezes nós viramos para você e falamos assim... Léo, Bruno, Marcelo, Daniel, a gente não sabe para onde ir com isso aqui. O que a gente faz? E a consultoria veio. Entendeu? Então isso foi... Aliás, eu estou te dando esse feedback aqui, né? Pois é. Teve tempo de falar isso. depois eu vou usar esse pedaço para colocar no nosso site. Fica à vontade e pode me chamar para falar. Legal. Agora, vamos falar de uma coisa que você falou no começo, aqui que foi a coisa de globalizar a Color Crew. Então você estava lá no Japão, você contou essa história aqui, trouxe para o Brasil. Uhum. Lógico, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo para qualquer coisa. É sempre, né? Todo mundo olha para isso. Você está nos Estados Unidos, entrei, tô feito a minha vida. Uhum. Mas onde está a Color Crew hoje, para que as pessoas entendam? Está no Japão? Está no Brasil? Está na Europa? Onde está? Me conta. Em termos de operação, hoje nós estamos no Japão e Brasil. Okay. Nós temos colaboradores na Europa também, mas hoje o nosso foco maior é Japão e Brasil. É claro que a gente quer ir para outros mercados. Em março, por exemplo, agora de 23, nós fomos para o South by Southwest, que é um dos maiores eventos de inovação do planeta, talvez o maior. SXSW, né? A sigla que toma conta hoje. Exatamente. E não só fomos... Em eventos. E não só fomos para o evento, como nós fizemos parte da Expo. Né? Nós estivemos na exposição com o Color Crew Biz, que é o sistema de gestão de espaços, reservas e tudo mais, exatamente como um primeiro passo para entender o mercado americano. Ele é competitivo, né? Eu não vou conseguir entrar nesse mercado se eu não tiver recursos alocados lá. Então, acho que o aprendizado que a gente teve quando eu vim de volta para o Brasil do Japão a gente só conseguiria ter sucesso no Brasil com recursos aqui. É beiro impossível você conseguir um outro mercado sem você ter 3, 4, 5 recursos pelo menos ali. Né? Então, hoje a nossa ideia é consolidar a Color Crew no Brasil, né? E, obviamente, uma vez que a gente conseguir estabelecer a marca, que a gente está a caminho disso, tá? A gente pretende sim ir para outros mercados. Mas, no momento, nosso grande foco é Brasil e Japão. E como eu comentei, né, na semana passada a gente recebeu algumas pessoas. E por que foi muito legal eles estarem aqui no Brasil? Que foi a primeira vez que nós recebemos pessoas lá do Japão. A gente conversou com muita empresa, a gente participou de muito evento, eu apresentei muitas pessoas a eles, né? Então, todas as pessoas deram exatamente a mesma resposta de que o Brasil ele tem uma oportunidade de negócio muito grande. Né? Todas as empresas. Assim, não teve uma que falou, olha, não é um mercado aquecido. Né? A gente entende todas as questões econômicas que o Brasil está passando, sempre passou e vai sempre passar, mas... Enfim, acho que país grande é assim. Exato. Os Estados Unidos está assim hoje. Lógico, país grande é assim mesmo. É isso. Independente da situação econômica do país, acho que a área tecnológica hoje no Brasil é muito grande. Inclusive, um dos feedbacks deles foi o seguinte: eu não acreditava que o Brasil era um país tão digitalizado quanto é. No sentido de
usar o celular para fazer um pagamento, né? Eles não acreditavam que eu saía só com isso. Quando eles vieram para o Brasil, inclusive, eles falaram, Daniel, quanto que eu levo de dinheiro? Eu falei, no Brasil a gente não usa dinheiro. Não, mas eu não tenho... Eu falei, olha, se você precisar... falou para um japonês que não precisava trazer dinheiro. E ele não trouxe, ele não precisou. Ele não encostou em dinheiro no Brasil. E ele ficou assim... Ele não acreditava que ele podia usar o celular, né, para pagar o que ele quisesse. Na verdade, eles não usam o celular, né? Eles ainda usam o cartão físico. O que pra gente já tá até meio ultrapassado. A questão também da gente não utilizar papel, né? Então, apresentações é o computador. Eles até falaram, Daniel, acho que é legal a gente imprimir algumas apresentações para levar em empresas japonesas. Eu falei, olha, eu nunca precisei disso no Brasil. Eu acho que não há necessidade. Não houve, de fato. Então, acho que foi legal ouvir isso deles, né? Acho que eles tinham uma percepção de que talvez nessa parte digital o Brasil ainda não estava tão avançado. E até falando do Japão, é muito engraçado que muitas pessoas devem pensar que o Japão é o país mais tecnológico do planeta e qualquer lugar que você vá vai ter um robô que vai te atender e tudo mais. É e não é, né? Obviamente você tem muita tecnologia de lá. A gente enxerga a Toyota como uma empresa, por exemplo, super tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro ele é 100% utilizado para tudo, né? Eu não posso dividir lá Se a gente vai almoçar e a gente vai dividir a conta, não se divide em 2 cartões. Coisas que para a gente é algo tão simples. Que a gente faz todo dia, né? Entendeu? Então, assim, eles nessas questões, papéis, a nossa empresa, a Color Crew, acabou de mudar de escritório lá. A gente tem armários e armários e armários e armários de papéis, né? Você vai resolver um problema na prefeitura, lá em Tóquio. É desse jeito, você fala o seu nome, ele abre uma pastinha, ele procura o seu nome, tira a sua fichinha. 1980. Pois é. É um flashback. Pois é, ele não vai botar seu CPF e trazer toda a informação. Ele abre uma gaveta e tira a sua ficha ali vai estar todo o seu histórico. Então, assim, acho que isso mostra um pouco de que talvez até o Brasil não passe tanta informação quanto deveria para fora, né? Óbvio que o Japão está longe. Uhum. Mas essa informação não está chegando lá, por exemplo, entendeu? De que a gente está tão digital a ponto de não precisar usar carteira, né? A gente não usa carteira praticamente. Não estava, porque agora a gente conseguiu alguns embaixadores para levar essa informação para lá. Eles vão contar lá. Tomara. No Brasil não vi a cor, não sei como é que é uma nota de R$10, não vi. Eles vão contar essa história lá. Vão, com certeza. Com certeza. E você como CEO, para onde você quer levar a Color Crew aqui no Brasil? Onde você quer chegar? Olha, porque assim, você tem muitos lados, né? E você explicou você explicou aqui como você comanda a empresa, como você toca, esse seu jeito linear, acho muito bacana, divide as responsabilidades. Mas para onde você quer levar? Porque você já me falou que o mercado é grande. Uhum. Então, para onde você vai? O nosso maior foco hoje, Paulo, de fato, é escalar as tecnologias, né? O serviço ele é importante, né? Mas o serviço ele demanda bastante, né, mão de obra, recurso e tudo mais. Então, quanto mais a gente conseguir escalar as nossas 2 tecnologias, melhor vai ser, né? Então, a ideia é a gente expandir a parte de software, né? Eu, como profissional, né, por mais que eu tenha lá um título de CEO da Operação do Brasil, eu não me sinto chefe de ninguém, eu não me sinto acima de ninguém, eu não faço coisas diferentes do que outras pessoas fazem na empresa. Eu acho que eu sigo o mesmo critério que o meu CEO do Japão segue. A gente precisa, como instituição, ter um CEO, né? Mas não significa que essa pessoa não possa trabalhar um coaching para um estagiário, ou fazer um trabalho administrativo, ou fazer uma reunião de vendas, como eu faço semanalmente, eu faço reuniões de vendas, independente do que eu estou vendendo. Então, acho que como profissional, eu gosto de trabalhar assim e eu quero continuar assim. Como empresa, a ideia é que a gente, de fato, se torne referência nessa parte de software, de gestão de pessoas e de gestão de espaços colaborativos, né? Gestão de workplace. Então, inovação, tecnologia na gestão de negócios e pessoas. Perfeito. Eu te desejo muita sorte. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu dei aqui um depoimento e digo que, de verdade, ele veio da nossa experiência com vocês. Então, por isso que eu fiz questão de colocar aqui a minha fala da experiência que a gente teve com a Color Crew. Então, você e o time de parabéns. E aqui a gente está aberto. Daniel, tem qualquer coisa para contar
vem aqui contar com a gente. Vem contar e colocar essa novidade, ou esse produto, ou a tecnologia, ou a inovação no ar, junto aqui com o Tabascom, tá bom? Maravilha. Quem sabe na próxima eu não volto aí com um prêmio aqui para mostrar para vocês. Startup do ano. Boa! Software de gestão de workplace do ano. Não, sabe o que eu quero? A próxima visita aqui de todos os dos seus parceiros japoneses, quero colocar todo mundo aqui. Vamos fazer um Brasil-Japão. Vamos começar falando que o Zico foi o maior craque que pisou no Japão. Hein? Já levamos para o futebol. Você sabe que vieram 3 pessoas, né, do time agora há pouco tempo. Uma ficou 3 meses, né? A ideia é que de fato ele entendesse mais o mercado, uma parte mais de dev. Um mais voltado para comunicação de Google, e um executivo para entender como é que está a nossa operação, parceria e tudo mais. E agora, né, eles voltaram agora no sábado, né, último sábado, e já veio a notícia de que todo mês vai vir gente. Então parece que eles gostaram. Gostaram do país, gostaram da comida, gostaram do que viram. Então para a gente é muito legal. Então a gente vai ter colaboradores japoneses no Brasil, bastante. Então não faltarão oportunidades. Tá bom, cara. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. E a você que esteve com a gente, muito obrigado por curtir mais um Tabasco On. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.